O presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o advogado do partido, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, apresentaram hoje ao Senado denúncia com pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Roberto Jefferson apontou: primeiro pedido de impeachment de ministro do STF em 2021, já para ser avaliado pelo novo presidente do Senado. Eles já haviam pedido o impeachment do ministro no ano passado, mas o pedido foi arquivado em bloco pelo ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, juntamente com dezenas de pedidos de impeachment contra diversos ministros do Supremo. Apenas contra o ministro Alexandre de Moraes havia 17 pedidos de impeachment que Alcolumbre arquivou sem análise. Na ocasião, Roberto Jefferson afirmou: Alcolumbre resolveu de uma canetada só arquivar todos os pedidos de impeachment de ministros do STF que estavam parados em sua mesa. Fez isso para que o próximo presidente não possa cumprir o regimento e colocar os pedidos para andar. Um último ato que confirma o anão balofo que é. Entre os pedidos de impeachment arquivados por Alcolumbre está o do PTB. O partido apresentou pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A iniciativa de Alcolumbre apenas atrasou nossa ação. Em fevereiro, vamos reapresentar nosso pedido de impeachment nas mesmas bases. No pedido, Jefferson e Cunha elencam 2 grupos de fatos que indicam que o ministro exerce atividade político-partidária e procede de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, o que é previsto como crime de responsabilidade na lei do impeachment. O pedido lembra ainda que não cabe ao presidente do Senado fazer avaliação de cabimento da denúncia e sim fazer a leitura do pedido e encaminhá-lo à mesa do Senado. O primeiro fato apontado no pedido do impeachment é o encontro do ministro Alexandre de Moraes com os então presidentes da Câmara e do Senado para debater caso do qual participaria como julgador. O segundo conjunto de fatos refere-se à utilização política dos chamados inquérito das fake news e inquérito dos atos antidemocráticos. O pedido descreve detalhadamente como a atuação do ministro indica que há atividade político-partidária e realização da conduta vedada de aconselhar parte em processo. Ouça trechos do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Dos fatos que motivam o oferecimento da denúncia. O denunciado, ocupante do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, praticou conduta passível de atrair a incidência de crime de responsabilidade nos termos da lei. Na espécie, vislumbra-se a prática do crime de responsabilidade cometido por ministro do Supremo Tribunal Federal, previsto no artigo 39, itens 3 e 5 da lei do impeachment. A seguir, são elencados os fatos que motivam o oferecimento da presente denúncia. Fato 1. Exercício de atividade político-partidária e atuação incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções de ministro do Supremo Tribunal Federal. Encontro com os ex-presidentes das Casas Legislativas da União para debater caso do qual participou do julgamento, proferindo voto favorável aos interesses dos ex-presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Em 19 de agosto de 2020, o denunciado se reuniu com os então presidentes do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, conforme amplamente noticiado pela imprensa a partir do dia 24 de agosto de 2020 e posteriormente confirmado por eles mesmos, sendo, portanto, fato incontroverso. Destaque-se que o encontro não constava da agenda pública de nenhuma das 3 autoridades públicas, todas, então, integrantes da cúpula do Poder Legislativo e Judiciário, tendo sido o encontro tornado público pela imprensa nacional. O referido encontro se deu em um jantar em São Paulo, cidade na qual reside o denunciado, no dia 19 de agosto de 2020. Ocorre que o objetivo do referido jantar-encontro foi construir uma tese jurídica que tornasse viável a inconstitucional tentativa de reeleição dos então presidentes das Casas Legislativas, tema debatido na ação direta de inconstitucionalidade 6524, julgada em 2020 pelo Supremo Tribunal Federal. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, por intermédio do seu Diretório Nacional, ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade em 5 de agosto de 2020.
Em síntese, a ADI 6524 requereu que o Supremo Tribunal Federal declarasse o alcance do artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal, que veda a reeleição ou recondução de membros da mesa das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Com isso, os então presidentes das casas legislativas não poderiam concorrer à reeleição ou recondução ao mesmo cargo nas eleições que ocorreram no dia 1º de fevereiro de 2021, o que frustrou a intenção declarada de ambos em se reelegerem, ainda que em alguns momentos publicamente tenham negado essa possibilidade. A interpretação que se buscou no Supremo Tribunal Federal é a única interpretação possível do referido dispositivo constitucional, em consonância com todo o desenho do sistema político previsto pela Constituição Federal de 88, em prestígio ao princípio republicano. Por se tratar de uma questão sensível, com alta carga política, foram feitas diversas articulações para tentar influenciar o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Foram diversas as tentativas de se construir uma tese que fosse chancelada pela Corte Constitucional para autorizar a reeleição dos ex-presidentes das casas em contrariedade ao texto da Constituição. Dada a importância do tema, a imprensa noticiou que os parlamentares sondaram e dialogaram com ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar mapear as chances de a tese defendida na ADI ser ou não julgada procedente. Mapear os possíveis posicionamentos com base em decisões pretéritas é uma coisa. Interagir com os ministros para tentar construir uma saída que atenda aos interesses particulares dos parlamentares é outra coisa, completamente distinta, imoral e sem respaldo constitucional. As articulações políticas são íncitas à política, como o próprio termo, de forma didática, esclarece. Entretanto, a partir do momento em que o órgão julgador ou os seus membros passam a fazer parte dessas articulações políticas, a situação envereda para outra seara, qual seja, da ilegalidade e da imoralidade ao arrepio da Constituição e de todos os valores democráticos que a Carta Constitucional exprime e tutela. Não é atribuição de ministro da Suprema Corte ou de qualquer outra corte judicial fazer política. Tanto é que a lei do impeachment prevê como crime a realização de atividade político-partidária por ministros da Suprema Corte, o que confirma a ilegalidade da conduta. Conforme amplamente noticiado pela imprensa, o senador Davi Alcolumbre e o deputado federal Rodrigo Maia, então presidentes das casas legislativas, viajaram a São Paulo em avião da Força Aérea Brasileira, sem que tivessem compromisso oficial nas suas agendas que justificasse a utilização de bem público, que deve ser utilizado excepcionalmente e em atividades vinculadas ao exercício do mandato eletivo. Em São Paulo, reuniram-se com o ministro Alexandre de Moraes, ocasião na qual debateram, conforme consta das diversas matérias jornalísticas anexas, a questão da reeleição, objeto de questionamento na ADI 6524. Quem não gostaria de poder debater sua tese jurídica diretamente com aquele que participará do seu julgamento? Melhor, quem não gostaria de debater a construção de uma saída jurídica com aquele que vai julgar o seu caso, ou seja, será aconselhado por um dos seus julgadores? Em um Estado verdadeiramente democrático e de direito, tal suposição seria imediatamente legal e moralmente refutada. A ADI 6524, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, foi julgada pelo plenário virtual do STF entre os dias 4 e 14 de dezembro de 2020. Por maioria, 6-5, o plenário da Corte Constitucional decidiu pela manutenção da ordem constitucional, impedindo que os então presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados fossem reeleitos na reeleição subsequente, o que violaria de morte o texto da Constituição Federal de 88. O ora denunciado participou do julgamento da ADI 6524, proferindo voto favorável à reeleição dos então presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e então presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Com isso, corrobora com o que se noticia na presente denúncia a decisão proferida pelo ora denunciado na ADI 6524, que acompanhou o voto do ministro relator Gilmar Mendes, ratificando todos os argumentos por ele apresentados.
Entretanto, a tese defendida pelo denunciado não foi acatada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal por ser nitidamente inconstitucional. Mas destaque-se que a tese defendida pelo denunciado atenderia aos interesses dos ex-presidentes que buscavam uma reeleição inconstitucional, tentativa frustrada pela maioria da Corte Constitucional. Portanto, a conversa do denunciado com os ex-presidentes das casas legislativas, com o objetivo de construir uma saída jurídica para a reeleição, aparentemente foi encampada pelo denunciado, tanto é que o seu voto deixa claro seu posicionamento, ainda que nitidamente inconstitucional. Agrava a situação o fato de o denunciado ser um expert no direito constitucional, possuindo obras jurídicas e ministrando aulas sobre a temática. Enquanto isso, a grande parte da população leiga, a partir de uma simples leitura do texto da Constituição, sabia que a reeleição seria claramente inconstitucional. Com isso, surgem mais dúvidas acerca da conversa entre o denunciado e os ex-presidentes das casas legislativas federais, especialmente quando se constata que o voto proferido pelo denunciado atenderia aos interesses dos referidos ex-presidentes. Com base nessas informações, entende-se que os fatos narrados se enquadram nas condutas enunciadas nos itens 3 e 5 do artigo 39 da Lei do Impeachment, já que a inclinação do denunciado em participar da construção de teses jurídicas em benefício de parlamentares específicos e diretamente interessados na controvérsia objeto da DI 6524 demonstra claramente a sua parcialidade, o que é corroborado com o voto proferido pelo denunciado, favorável aos interesses dos ex-presidentes. Fato 2. Exercício de atividade político-partidária e atuação incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções de ministro do Supremo Tribunal Federal. Utilização política do inquérito número 4781 e 4828, inquérito das fake news e inquérito dos atos antidemocráticos. Inquérito das fake news. O Supremo Tribunal Federal, por meio do seu presidente, o ministro Dias Toffoli, editou a Portaria Gabinete do Presidente número 69, de 14 de março de 2019, que instaurou o inquérito número 4781, denominado de Inquérito das Fake News, com um objetivo genérico e abrangente, sem delimitar o seu campo de atuação e sem especificar quais os crimes praticados e quem os teria praticado, alegando vagamente que o objeto de investigação seria a criação e propagação de notícias falsas, crimes contra a honra e ameaças, tendo como supostas vítimas a corte, os seus ministros e os seus familiares. Estranhamente, a escolha do ministro relator do inquérito 4781 foi feita pelo próprio presidente da Corte, que designou essa função o ministro Alexandre de Moraes, ora denunciado, não obedecendo ao sistema de distribuição via livre sorteio em funcionamento no tribunal, o que suscitou questionamentos de ministros da Corte, de juristas e de toda a sociedade, já que viola, dentro de várias regras, a da transparência, do juiz natural e da vedação à existência de tribunal de exceção. O inquérito das fake news tem como supostas vítimas os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal instaura um inquérito para investigar crimes contra os membros do próprio tribunal, sendo ao mesmo tempo vítima, investigador e autoridade judiciária que determina e autoriza diligências para, posteriormente, ser responsável por julgar os possíveis denunciados. Um Estado de direito democrático na contemporaneidade é incompatível com esse modelo de autocracia judicial instaurado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, as manifestações do Procurador-Geral da República são ignoradas, como se as suas atribuições constitucionalmente previstas de guardião da lei e autoridade condutora de investigações no sistema acusatório vigente no Brasil tivessem sido apagadas da Constituição de 1988 pelo Supremo Tribunal Federal. Pode-se afirmar que, no atual cenário, a participação do Ministério Público Federal é pró forma, de modo a dar aparência de legalidade a um inquérito que é expressamente inconstitucional e violador de direitos humanos dos investigados.
À época da instauração do inquérito 4781, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, manifestou-se contra a sua instauração, determinando o arquivamento do feito. Corretamente, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário investigar a possível prática de crimes sem que o Ministério Público conduza a investigação, pois se trata de evidente violação ao sistema acusatório instaurado com a Constituição Federal de 88, visando dar transparência às investigações e assegurar a obediência ao devido processo legal. Ocorre que o denunciado se utiliza do inquérito das fake news como instrumento persecutório de indivíduos que expressam opiniões político-partidárias que divergem das suas. No curso do inquérito das fake news, são inúmeras as diligências e decisões proferidas pelo denunciado que se mostram claramente incompatíveis com a ordem jurídica vigente, em violação ao texto da Constituição, de modo a atender a interesses desconhecidos. São atos de censura, de violação à liberdade de expressão, de manifestação, de comunicação, de ir e vir, buscas e apreensões ilícitas, tudo com a finalidade de intimidar aqueles que, dentro de sua esfera de liberdade, assegurada pela ordem interna e internacional, não coadunam com diversas práticas arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. O caráter intimidador das medidas que vêm sendo tomadas no âmbito do inquérito das fake news é claro para toda a sociedade. Um Estado de Direito exige que as instituições públicas se submetam rigorosamente ao crivo da lei, evitando uma volta ao passado sombrio, no qual a liberdade era exceção e não a regra. Ainda, um Estado democrático não tolera, ou ao menos não deveria tolerar, os abusos estatais cometidos pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro ou por qualquer uma de suas instituições. O que mais chama a atenção é que a absoluta maioria dos investigados comungam de valores político-partidários semelhantes, o que corrobora com a suspeita de que o denunciado se utiliza do referido inquérito como forma de oprimir aqueles que possuem ideais político-partidários distintos dos seus. Portanto, é imperioso que esse Senado Federal analise a atuação político-partidária do denunciado enquanto condutor do inquérito das fake news, considerando que os investigados, que têm sofrido restrições gravíssimas aos seus direitos fundamentais mais básicos, comungam de valores político-partidários com os quais o denunciado não concorda. Em um Estado democrático de direito, não se pode permitir que as instituições públicas sejam utilizadas como instrumento de perseguição de correntes político-partidárias de qualquer espécie. Inquérito dos atos antidemocráticos. Em 21 de maio de 2020, foi aberto no Supremo Tribunal Federal o inquérito número 4828, denominado de Inquérito dos Atos Antidemocráticos, também de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ora denunciado. Nesse caso, o pedido de instauração da investigação foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedido este que foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Destaque-se de início que o referido inquérito é sigiloso, assim como o inquérito das fake news, sendo virtualmente impossível ter acesso aos documentos e informações que constam nos seus autos. O objetivo do inquérito é apurar a suposta prática de atos antidemocráticos. Em 19 de abril de 2020, ocorreram no Brasil diversos protestos. Alegou o Procurador-Geral da República que os atos representaram uma ameaça ao regime democrático brasileiro, pois entre os milhares de manifestantes presentes, alguns defendiam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A decisão concluiu ser imprescindível a verificação da suposta existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação. Com base nessas alegações, foi iniciada a investigação no Supremo Tribunal Federal e, desde então, diversos atos infundados vêm sendo praticados, violando direitos fundamentais e humanos, tutelados pela ordem jurídica interna e internacional, sob a condução do denunciado, ministro responsável também por esse inquérito. Mais uma vez, se trata de uma investigação sem objeto claramente delimitado e sem uma indicação de quem são os sujeitos investigados, assemelhando-se ao inquérito das fake news.
ainda por também ser sigiloso, torna-se impossível a realização de um controle externo do que vem sendo praticado nos autos do inquérito, até mesmo pelos próprios investigados, que têm tido acesso à integralidade dos autos negado, em violação aos mais básicos direitos que devem ser assegurados em um Estado democrático de direito, como o devido processo legal, por exemplo. Além de justificar como motivo para a abertura do referido inquérito a ocorrência de violações a dispositivos constitucionais, há alegações de que crimes contra a segurança nacional foram praticados, o que não corresponde com a realidade, pois a liberdade de expressão e de manifestação são direitos assegurados, ainda quando a mensagem propagada for crítica às instituições, como é o caso das críticas tecidas ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, o que não significa dizer que a ordem está sendo subvertida. São apenas críticas, ainda que mais contundentes, próprias de regimes democráticos onde a oposição de ideias é uma constante. Na verdade, é um requisito para a existência de uma democracia. É direito do povo poder criticar as instituições e as suas ações, pois, caso contrário, estar-se-ia diante de um regime autoritário, onde a crítica não é aceita, buscando-se a eterna manutenção do establishment. Apesar de o inquérito dos atos antidemocráticos não ter sido instaurado de ofício pelo próprio Supremo Tribunal Federal, as violações que ocorrem em ambos os inquéritos são muito semelhantes, sendo que no dos atos antidemocráticos, dentre as diversas medidas já decretadas pelo ministro relator Alexandre de Moraes, ora denunciado, merecem destaque a quebra de sigilo fiscal e a decretação de prisão de alguns investigados que, após a sua soltura, sofreram a imposição de medidas cautelares que restringem os seus direitos fundamentais e humanos com a necessidade de utilização de tornozeleira eletrônica. E, mais uma vez, importa destacar que o perfil dos investigados é muito semelhante ao perfil dos investigados no inquérito das fake news, apoiadores do atual presidente da República que comungam de ideais convergentes que aparentemente são refutados pelo ministro denunciado. Entende-se que, assim como no inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos vem sendo utilizado como instrumento político partidário, de modo a coibir determinado grupo de indivíduos de manifestarem as suas opiniões dentro da esfera de liberdade de manifestação e crítica, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 88. Prova da utilização do referido inquérito como instrumento político partidário é o relatório elaborado pela Polícia Federal, responsável pela condução das investigações no âmbito do inquérito. Conforme amplamente noticiado pela imprensa em 25 de janeiro de 2021, o relatório da Polícia Federal concluiu pela ausência de elementos suficientes para indiciar pessoas pelo financiamento ou pela participação em manifestações contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em 2020. Ou seja, todas as ações abusivas cometidas pelo denunciado enquanto relator do inquérito carecem de provas que as justifiquem. Foram diversas buscas e apreensões, prisões e exposições públicas de indivíduos que não cometeram nenhum ato ilícito, sem que existam provas, como a própria Polícia Federal concluiu. O denunciado atuou como um verdadeiro inquisidor, atropelando todos os limites que o Estado Democrático de Direito impõe à atuação estatal, sem que exista uma prova sequer que autorize as ações abusivas praticadas pelo denunciado. Desse modo, entende-se que o denunciado incorreu no crime de responsabilidade que o proíbe de exercer atividade político-partidária, além de agir sem a honra, a dignidade e o decoro que a função de ministro da Suprema Corte lhe impõe, devendo o Senado Federal da República analisar as condutas aqui elencadas e aplicar as sanções cabíveis ao denunciado.